Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindos. Paz sejam convosco. Que a gente fez a parte 1 do vídeo primeiro. A gente primeiro leu a palavra e hoje a gente vai entrar no texto. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como começou tudo, sobre a história e como que aconteceu tudo, né? Como que foi a presença do anjo, com encontros dos pais de Sansão, como que tudo aconteceu. Mas antes de tudo, antes da gente começar no texto, a gente vai fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos aqui. Então vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado por estarmos aqui diante da tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, que possamos aprender, Senhor, e viver, Pai, a sua palavra. Obrigado por tudo, ó Pai, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a história de Sansão. Olha só, no capítulo Juízes 13, capítulo 13, do 1 ao 24 ou 25, tá? Então começa assim: o povo de Israel, eles estavam pecando. Eles estavam e aí quando o povo começou a pecar, Deus permite que certas situações acontecem. E nesse caso foi assim que aconteceu, né? Nas outras histórias que a gente vai assistindo, ouvindo, é as mesmas coisas. Aí o que acontece? O povo pecou, Deus permite que alguma situação ruim aconteça. E naquele momento, os filisteus dominaram por 40 anos a cidade de Dan, aquela cidade, a cidade de tribo de Israel. Aí o que aconteceu? E havia um homem da terra de Zorá, chamado, e tinha uma mulher, ele era casado, e ele tinha uma mulher, e a sua mulher era estéril. Na Bíblia não fala o nome dela, só fala o nome dele, que é Manoá. E ele é da tribo de Dan. Tribo de Dan. Lembre disso, gente. Tribo de Dan. Aí, e os pais de Sansão, a gente olhando bem assim, eram pessoas assim que buscavam a Deus, pessoas que oravam. Se a gente colocar hoje, assim, no mundo atual, eles são os nossa vida hoje, né? Que a gente busca a Deus, que a gente ora, que a gente tá ali sempre. E eram os pais de Sansão. E aí, o que acontece? Um dia, um anjo apareceu à mulher e disse para ela assim, que ela era estéril e que ela daria uma luz a um filho. E esse filho seria separado por Deus, seria um nazireu. Então, o que é um nazireu? Um nazireu é uma pessoa separada de Deus, separado por um propósito. Deus quer fazer algo. E ali ele fala mesmo que esse filho será o libertador do povo de Israel naquela situação ali, naquele momento ali, né? Então, Sansão, e se a gente for olhar bem nas outras partes, das outras histórias, sempre Deus levantava um juiz para defender, para pôr aquele povo no eixo. Então, quando morria um juiz, o que acontecia? O povo pecava. E se o povo pecava, Deus permitia certas situações. E aí foi nisso. Então, Sansão, que a gente vai saber sobre ele foi um juiz naquele tempo. Então, o que acontece? Aí o anjo virou e falou para ela dessa forma, que ele seria um nazireu, ia ser separado por Deus, que ele ia ajudar o povo, ele ia libertar o povo daquele sofrimento, porque o povo estava sofrendo, né? Então, ele falou para ela, olha, você não vai poder comer nenhuma comida, nenhuma bebida alcoólica, nenhuma comida impura, não vai poder passar perto de pessoas que morrem, né? E assim foi. E aí o anjo foi. Aí a mulher, ela ficou tão impactada com tudo aquilo, que ela viu aquele anjo ali perto dela, aquele homem, né? Porque ela não teve nenhuma noção ainda, né? Então, quando a gente pegar bem atenção, ela fala, o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Então, tipo assim, é que aquela pessoa foi tão, falou coisas tão boas, aquele homem trouxe
aquilo tudo que eu queria ouvir. Porque ela sofria, aquela mulher, ela não tinha filhos, então ela sofria. Então, aquele homem trouxe tudo que ela queria ouvir. Então, se a gente for tirar uma reflexão, a gente vai falar assim, nossa, ele está falando assim, um anjo de Deus, um anjo do Senhor, é um homem bom, uma pessoa boa, que trouxe uma boa nova, né? E aí ela ficou tão assim, atordoada, assim, tão assim, que ela nem perguntou o nome dele. Ela não conseguia nem saber quem ele era, de onde que ele era, para onde que ele veio, de onde ele veio. E a única coisa que ela falava, e ela ficou muito assim, sabe, impactada com aquela notícia, né? E aí ela pegou e chegou no marido e disse assim: olha, marido, apareceu um anjo para mim, um homem de Deus, e ele tinha uma aparência gloriosa, uma aparência tão linda que eu nem consegui olhar para ele, não perguntei o nome dele, de onde que ele veio. Ele me disse que eu ia ter um filho. E eu vou ter um filho, e esse filho vai ser um menino separado, vai ser um libertador para o nosso povo. Só que ele deu algumas direções, né? Que eu não posso beber, nem passar pela bebida, nem posso comer nada impuro, enfim. Aí o homem pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, né? O Manoel falou assim, vamos fazer o seguinte. Então vamos orar, vamos pedir para o anjo vir novamente, para ele nos dar uma direção, porque como que a gente vai criar esse filho? Esse filho que vai vir para libertar esse povo, né? Então vai ter que ter um cuidado todo especial. Então eles oraram e o anjo apareceu novamente. Aqui no capítulo 8 diz, né? Então Manoel fez uma oração ao Senhor e ele falou assim, peço que mande aqui outra vez o homem de Deus que apareceu a minha mulher. Você está vendo que engraçado? Eles falam assim, o homem de Deus que apareceu a minha mulher e que recebemos, que possamos dar instruções para nós até esse menino nascer. Então, Deus atendeu a oração de Manoel. E assim é com a gente. Se a gente for olhar bem, quando a gente faz as nossas orações, olha, Senhor, cuida dos nossos filhos, ou abre uma porta para a gente de emprego. O Senhor atende as nossas orações. Se for aquilo que Ele está olhando assim para a gente, fala assim, não, Ele atende. Ele nos corresponde às nossas orações. As nossas orações não ficam em vão, não. Nós sabemos, temos a certeza que Ele atende sim, mas é no tempo e no momento do Senhor, não do nosso. Então, o anjo apareceu a Manoá. Outra vez. Só que assim, a mulher estava no campo novamente sozinha, porque ele apareceu para ela sozinha. E aí ela estava no campo sozinha, o anjo apareceu novamente. E aí a mulher já olhou, eu acredito que ela deve ter corrido desesperada, gritado, marido, corre, Manoá, que o homem apareceu de novo, o anjo apareceu novamente. E ele correu na frente dela. Chegou lá primeiro do que ela, e ela atrás dele, correndo. E aí chegou e ele já perguntou, foi o senhor que falou com a minha mulher outro dia? Aí o anjo respondeu para ele, sou eu. Não, gente, deve ser fantástico, né? Para pensar. E aí Manoá perguntou para ele assim, então, sabe o que acontece? Gostaríamos de receber instruções de como devemos criar o menino para a vida dele e a vocação dele. Você tá vendo? Então, a vocação dele. Então, ele já tinha entendimento que esse filho seria assim. Ele não descreu daquilo que o anjo falou. Olha, vai libertar esse povo, né? Então, o anjo pegou e falou novamente tudo aquilo que ele tinha dito à mulher. Ele falou que ela não vai poder comer bebida, não vai poder beber. No 14, ela não poderá comer coisa alguma que venha de plantações de uva, não poderá tomar vinho, não comer nenhuma bebida alcoólica, nem forte, não poderá nem ter um alimento declarado imundo, e ela deverá obedecer rigorosamente a tudo que ordenei a ela. Então, aí ele ouviu aquilo tudo da mesma forma que a mulher tinha falado e falou assim, então vamos fazer o seguinte, espera um pouco, né? Vou fazer um alimento, um banquete, alguma coisa para
para o Senhor, né? Para poder agradecer, né? Tudo isso. Coisas que às vezes eu acredito que eles estavam esperando por esse filho há muito tempo. Há muito tempo, né? Porque naquela época uma mulher que não engravidasse, eu acho que sofria muito, muito, muito mesmo, né? A gente viu com Sara sofrendo, né? A gente viu Ana sofrendo. E acredito que essa mulher, porque a Bíblia não menciona o nome dela, mas a gente não menciona também as situações dela, né? Porque a gente via Sara, que falava que Sara sofria porque queria ter um filho. A gente vê Ana também falando que Ana também queria ter um filho, né? Era o desejo do coração. E dessa mulher também, só que a Bíblia não fala especificamente o mesmo tipo de situação que nem as outras duas, né? Então, o que que acontece? Ele falou: vou fazer um banquete, eu vou oferecer um alimento para o Senhor, de gratidão, né, e sempre que alguém perguntar, vou homenagear, né? Vou falar: olha, foi aquele anjo, passou por mim, deu essa bênção, tudo tal. Aí o anjo falou para ele assim, aqui, no 16, ele falou para ele assim: não posso ficar, mas não para comer. Contudo, se você quiser fazer alguma coisa, preparar alguma coisa, traga uma oferta queimada ao Senhor. Gente, e Manoá ainda não caiu em si. Manoá não tinha nem percebido que era o anjo do Senhor. Assim. Então, Manoá foi lá e pegou seu melhor cabrito, seu cereal, fez o seu cereal, fez o alimento. E aí ele perguntou assim, né? O Manoá perguntou para ele assim, pro anjo: mas então, qual é o seu nome? Porque aí a gente quer manifestar a nossa gratidão, uma homenagem, né? Por essa palavra que vai se cumprir, né? Onde o anjo fala para ele assim: por que você perguntou meu nome? Né? Aí o anjo falou assim, o anjo virou e replicou e falou assim: o meu nome é maravilhoso. Gente, Manoá não caiu em si. Continuou do mesmo jeito. Imagina um anjo virar e falar: meu nome é maravilhoso. Então, Manoá foi lá, pegou o cabrito, fez a oferta de cereais, fez o altar e ofereceu tudo para o Senhor. E aí, gente, vamos parar para pensar aqui, ó. A fumaça subindo, né? Porque tá queimando e a fumaça sobe, onde o Senhor recebe aquele sacrifício, aquela gratidão, aquele amor, aquela obediência, sabe? Então, a fumaça subindo. E Deus fez uma coisa fora do comum. E se a gente for olhar, Deus faz coisas fora do comum na vida da gente. Às vezes acontece certas coisas que nos dá livramento, sabe assim, coisas que a gente não entende. E a gente fala: gente, como isso aconteceu? Como que eu passei por isso e não aconteceu nada? Sabe, Deus faz coisas fora do comum. E ali Deus fez também algo fora do comum na frente deles. Deus, o Senhor, enquanto Manoá e sua mulher estavam olhando aquela fumaça subir, e quando aquelas chamas do altar subia para o alto, para o céu, o anjo do Senhor subiu nela, naquela fumaça. Gente, que maravilhoso isso, que glorioso é isso. Para pensar. Olhar uma situação dessa, você vê na sua frente essas coisas. É maravilhoso, gente. Olha, assim, eu fico imaginando, pensando assim, que tremendo foi essa cena. Olha, não tenho nem palavras para dizer de tão lindo que deve ter sido essa cena. Que algo presencioso que eles viram. Vendo tudo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto no chão.
Porque a Glória, gente, a Glória era tão linda, porque lá na frente ela fala, olha, eu não consegui nem olhar para ele, nem perguntar o nome, porque era gloriosa a aparência daquele homem, né, do anjo. Então imagina agora, né? E aí eles ficaram com a cara no chão, e aí o anjo sumiu, foi embora. Então aí, gente, depois que só aconteceu isso, Manoá percebeu que era Deus. Só aí ele percebeu que era um anjo do Senhor. Só aí. E aí ele já ficou desesperado, gente. Ele já ficou desesperado, ele já se desesperou, já não sabia o que fazer. E ele já falou, mulher, vamos morrer no 22, tá, gente? Mulher, vamos morrer. Pois vimos Deus. Mas aí a sua mulher, gente, é uma mulher fantástica. A mulher falou assim, ó, mas a sua mulher, 23, falou assim, se o Senhor quisesse nos matar, dar fim às nossas vidas, não aceitaria o nosso sacrifício, né? Se o Senhor quisesse tirar nossa vida, não teria aparecido para nós. Não nos teria falado das promessas, das coisas maravilhosas que ele falou para nós, né? Aí eu acho que o homem respirou, aí o homem falou assim, não, mulher, você tem razão, isso é verdade, porque, né, acho que ele caiu em si, deve ter ficado assim, maravilhado, assim, eu acho que ficou refletindo sobre isso, assim, eu acho que dias, viu, gente, dias, porque olha, ver uma situação assim, algo lindo desse jeito, a gente fica perplexo dias, né? E aí a mulher deu à luz a um menino no 24 e é a resposta, né? É a resposta daquela promessa. E aqui e a gente entende assim. Então, tudo aquilo que o Senhor nos promete, tudo aquilo que o Senhor fala para nós que vai fazer, que vai acontecer, não é com o nosso tempo, não é como a gente quer, mas o Senhor cumpre. Que aqui diz no 24, e a mulher deu à luz a um menino. Né? Lá falava um filho, ele falou um menino, e aqui cumpriu. Ela deu à luz um menino, a promessa do Senhor, que ela ficaria grávida, que ela teria um filho e que seria um menino. E ela deu o nome do menino de Sansão. E ele cresceu e foi abençoado por Deus. O Espírito do Senhor começou a agir na vida dele. Sempre que ele ia para Mananedã e entre as cidades de Zorá e Estaol. É maravilhoso essa história de Sansão, né, gente? Dos pais de Sansão. Naquilo que eles buscaram, né? Naquilo que o Senhor prometeu, eles creram no primeiro momento, de forma nenhuma eles falaram, não, que isso? E é maravilhoso isso, né? E que a gente possa também aprender, que a gente possa ter paciência e esperar o tempo do Senhor. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. É só ter paciência e esperar no tempo do Senhor. Obrigado, pessoal, por ter assistido este vídeo, nosso segundo vídeo. Muito obrigado. A gente terá vídeo toda uma vez por semana. Falaremos sempre da segunda parte da história de Sansão, que vai ser no capítulo 14, onde Sansão já muda uma história de Sansão, né? O capítulo 14 já começa a mudar a história de Sansão, a gente já vê Sansão olhando para as outras situações, a gente já vê Sansão pensando diferente, mas o capítulo 14 já é uma chave que já que vira, né? Então, nossa próxima história vai ser o capítulo 14, a gente vai pegar toda a história de Sansão para a gente ter uma direção, direcionamento, né? Não pegar só um pedacinho e a gente não dá continuidade, né? A gente vai pegar o 13, a gente vai pro 14 e assim vai, porque é bem pequenininha, né? Acho que é quatro capítulos só. Tá certo? Então, muito obrigado. Vocês ficam com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês me assistirem.
Obrigado pela oportunidade de vocês me verem. Deus abençoe. E é isso. E eu vou deixar para vocês um versículo-chave para a gente estar refletindo, né? Refletindo durante essa semana até a gente ver o nosso próximo vídeo, que eu quero falar para vocês Salmos 23:1. Muita gente conhece e diz assim, né? Que o Senhor é meu pastor e Ele dá tudo o que preciso, né? E é assim, o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida da gente, Ele cuida do nosso dia, é Ele que nos dá despertar, Ele que nos dá força, Ele que nos prepara o alimento. Então, se a gente está de pé por causa dele, se a gente levanta é por causa dele, se estamos vivos é por causa do Senhor, não é verdade? Então, que a gente possa refletir, que a gente possa buscar o Senhor. Ficam com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.